Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, diletos ouvintes, neste momento abençoado por Deus, eu preciso de uma coisa de cada um de vocês. É justamente a vossa preciosa atenção, uma vez que é um instante, é um momento onde nós transmitimos assim o conselho de Deus para todas as vidas. E eu quero agradecer aquela pessoa católica, aquela pessoa ainda não evangélica, que tem nos acompanhado. Temos recebido muitos telefonemas de pessoas não evangélicas que têm acompanhado as nossas mensagens, e eu agradeço de coração, tá certo? E eu digo para você muito mais: você é importante para mim. A razão por que eu estou aqui através desta emissora é justamente para alcançar você. A sua alma é preciosa diante do coração de Deus. Eu sei que Deus tem um projeto especial a executar na sua vida, e eis a razão porque o nosso esforço, dentro das nossas limitações, justamente para te levar ao conhecimento do plano de Deus. Eu quero trazer uma reflexão para os amados irmãos, as queridas irmãs que nos acompanham neste momento. Nós temos amigos e aquelas pessoas que são nossas amigas e que nós gostamos delas. Fazemos de tudo para agradar-lhes. Eu acredito que todo pai procura de todas as formas agradar os seus filhos e as suas filhas, as mães também, e assim sucessivamente. Quando nós desejamos ganhar a amizade de alguém, ganhar o amor de alguém, a atenção de alguém, então procedemos de tal maneira para agradar aquela pessoa que nós desejamos atrair a sua amizade para nós. De forma que eu aconselho aos meus ouvintes, as queridas irmãs, os amados irmãos, de que as nossas ações tudo seja para agradar a Deus, porque se acharmos graça diante de Deus, aí seremos mais do que vencedores. E existem algumas coisas que a Bíblia ela nos mostra que, se procedermos assim, na verdade, na realidade, estaremos agradando aos olhos de Deus, estaremos agradando ao nosso Papai Celestial, haja visto que pertencemos à família divina. E eu convido a todos para lermos um versículo da Bíblia Sagrada que nós encontramos em Romanos, capítulo de número 12, e o versículo 1, que assim nos declara: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Este versículo da Bíblia Sagrada, da Constituição Divina, da Bússola Divina, do livro de Deus, ele nos mostra como procedermos a fim de experimentarmos a agradável, a santa e perfeita vontade do nosso Criador. Eu fico aqui pensando na maneira como o apóstolo se expressava para os seus ouvintes, a intensidade das suas colocações ao ponto de rogar: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Desta maneira, nós procedendo para com Deus, certamente nós conseguimos agradar ao coração do nosso Criador. A Bíblia nos diz, a Bíblia nos fala sobre o sacrifício do corpo e do espírito também. 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo de número 20 diz assim: porque fostes comprados por bom preço, glorificai-vos, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Quantas pessoas nós encontramos neste mundo de meu Deus, pessoas até evangélicas, e elas não se dedicam a sua vida completamente, absolutamente ao serviço de Deus. Elas dizem assim: o meu corpo, eu faço dele o que eu bem entendo. Existem muitas pessoas que fazem um sacrifício
espiritual, sacrifício do espírito, da alma, mas não faz um sacrifício do seu corpo para servir a Deus, não faz um sacrifício do seu corpo para ser o instrumento de Deus. Quantas pessoas assim dizem: ah, eu vou me preparar o espírito, porque quando morrer, o espírito ele vai para Deus, mas o corpo não, o corpo é meu, eu uso da maneira que eu quero, eu vou para onde eu quero, o corpo é meu, eu uso a roupa que eu bem entender, que eu goste de usar. Desta forma, procedendo, longe você está de fazer um sacrifício do seu corpo agradável, vivo, santo e perfeito para Deus. Deus, ele quer que o seu sacrifício vivo, santo e agradável seja do seu espírito e do seu corpo também. O que Deus, ele pede de nós, e isso agrada a Deus, é que cada um de nós digamos não ao pecado. Romanos capítulo 6, versículo 12, diz o seguinte: portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Quantas e quantas pessoas, mesmo tendo a nomenclatura de evangélicas, mas o pecado, a iniquidade, a desobediência reina sobre o seu corpo. Ele não faz aquele sacrifício que agrada a Deus no seu corpo ao ponto de ganhar a amizade de Deus, a fim de que Deus venha fazer grandes coisas em seu favor. Então, que haja esta disponibilidade em cada um de nós de maneira consciente, a fim de renunciarmos ao pecado, a fim de deixarmos o pecado, dizer não ao pecado e fazermos um sacrifício do nosso corpo agradável ao nosso Deus. O que Deus, ele se agrada de cada um de nós, meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, é que vivamos uma vida nova. Foi esse o conselho deixado pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que assim descreve: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas, ou já passaram, eis que tudo se fez novo. Não adianta a pessoa fazer parte de uma denominação evangélica e até cantar em conjuntos e corais. Não adianta a pessoa, por exemplo, ter 10 anos de crentes, de evangélico, 20 anos, 30 anos, e não apresentar uma nova vida, novas atitudes, fazer a diferença entre a vida velha e a vida nova. Quantas pessoas que têm saudades da vida velha, e vez por outra ele volta a experimentar das atividades ou da sua vida pregressa, aquela vida velha onde ele vivia mais para o pecado do que para a obediência a Deus, onde ele vivia mais para as trevas do que para a luz, onde ele vivia guiado pelos seus próprios pensamentos, as suas ideologias, as suas concupiscências. Quantas pessoas viviam na vida velha desta maneira e vez por outra sente saudade e dá uma buscadazinha na vida velha. Não é isto que agrada a Deus. O que agrada a Deus é uma vida nova, onde você vai buscar de todas as maneiras, nas suas ações, nos seus projetos, na sua maneira de viver, na sua maneira de agir, agradar ao Deus que nos chamou. A Bíblia nos diz que Deus, ele se agrada que o nosso sacrifício seja um sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Que tipo de mensagem apresenta o sacrifício vivo de cada crente, de cada seguidor de Jesus? Gálatas capítulo 2, versículo 20 declara: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É este o sacrifício vivo. É que nós venhamos a se enquadrar nesta mensagem que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É este o verdadeiro sacrifício vivo que agrada a Deus. Também é um sacrifício santo. Sacrifício santo é uma vida de santidade.
Veja o que está escrito, por exemplo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, onde nos diz: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. O sacrifício santo é justamente isso, é você viver de todas as suas atitudes, ações, obras, feitos, é você viver de tal maneira que represente a vida de santidade perante Deus. O terceiro tipo de sacrifício é o sacrifício agradável. É o sacrifício que agrada a Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 10 diz: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Você vê o seguinte: primeiro, sacrifício vivo; segundo, sacrifício santo; e terceiro, sacrifício agradável. A Bíblia nos diz, a Bíblia diz para você, meu irmão, minha irmã, que nós somos templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que a nossa mensagem, a nossa linguagem, a nossa maneira de falar, ela deve ser agradável diante de Deus. No Salmo 19, versículo 14, confirma: sejam, Senhor, agradáveis as minhas palavras e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. É isso que agrada a Deus. É o crente, é o cristão ter uma linguagem saudável, uma linguagem sadia. O que agrada a Deus é nós andarmos na luz. O que agrada a Deus é vivermos como Cristo viveu. 1 João capítulo 2, versículo 6 diz assim: aquele que diz que está nele também deve andar assim como ele andou. É essas coisas, meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, que agrada ao coração de Deus. Disse Paulo, repetindo mais uma vez: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso culto a Deus, a nossa adoração a Deus, a nossa oração a Deus, a nossa confiança em Deus, a nossa crença em Deus, as coisas que fazemos e praticamos que agrada a Deus, é justamente esta vida onde nós renunciamos a tudo e a todos e buscamos de todas as maneiras agradar ao nosso Pai Celestial. É esta a reflexão, a meditação que nós temos para os nossos amados ouvintes. Deus possa, mediante o Espírito Santo, aplicar em cada coração a reflexão da sua palavra, as coisas que na verdade e na realidade agradam a Deus.